Não espere saber o que é autoestima se você foi criado por adultos que não faziam a mínima ideia do que isso significa. E mesmo que você tenha sido um dos poucos sortudos nesse planeta Terra que tenham sido criados por pais que refletiam a autoestima e o amor próprio, esse ainda continua sendo um processo individual em que você deve trilhar o seu próprio caminho e desenvolver a sua própria autoestima. E nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo mais fácil e rápido para que você comece a trilhar aí na construção da sua autoestima e do seu amor próprio. E aqui eu vou deixar o índice dos tópicos que nós vamos trilhar neste vídeo. Começando pelo que não é autoestima, quais são as principais raízes para o nosso autodesvalor, algumas coisas sutis que nós fazemos que nos levam na direção da nossa autodepreciação e, por fim, um passo a passo de como você pode começar a desenvolver o seu amor próprio e ir construindo a sua autoestima. Primeiramente, a gente tem que entender o que não é autoestima. Muitas vezes, quando a gente fala de autoestima e amor próprio, a gente tem aquela imagem distorcida daquela pessoa que humilha os outros. Veja bem, o amor próprio não desqualifica o outro. O amor próprio não me coloca acima do outro e também não me coloca abaixo do outro. Me coloca no lugar de igualdade e dignidade, aonde eu vou ter dignidade comigo mesma e também vou ter dignidade com o outro. O amor próprio não exige que nada seja tirado de ninguém. Você não precisa tirar do outro porque você já tem dentro de você. É um espaço onde eu me amo e eu incluo o outro dentro desse amor. A pessoa que tem autoestima e amor próprio, ela não está em guerra com ninguém e muito menos consigo mesma. Uma das principais origens da nossa falta de amor próprio começa na nossa primeira infância, onde a gente começa a pegar referências de como funcionam as relações humanas. Como a gente nasce zerado, a gente precisa ter essas referências do lado de fora. Então, tudo vai depender da forma como eu vejo os meus pais ou as pessoas que estão envolvidas nesse primeiro ambiente se relacionando entre si, como eu sou tratada dentro deste ambiente, onde as minhas emoções são valorizadas ou não, e como eu vejo que as minhas primeiras referências, geralmente pai e mãe, claro que essa estrutura pode mudar dependendo do núcleo familiar, eles reagem ou eles permitem serem tratados. Tudo isso vai criar um modelo de que como que eu me relaciono com as pessoas e com o mundo, e inclusive comigo mesma. É nessa primeira infância que eu começo a entender de que existe eu e o mundo do meu lado e que eu preciso criar mecanismos de sobrevivência social. E é nesse lugar aonde eu vou começar a perceber, desde pequenininho, que tem coisas que eu faço que minha mãe e papai gostam e tem coisas que eu faço que mamãe e papai não gostam. E a criança, ela não consegue separar o comportamento do sentimento. Então, se eu faço uma coisa que meus pais não gostam, logo eles não me amam. Deste modo, eu acabo querendo agradar, eu quero o amor dos meus pais, eu quero o amor das pessoas que estão ali próximas, porque eu sei que com o amor dessas pessoas eu vou sobreviver no mundo. Então, eu começo a me fragmentar. Aspectos que não são aprovados pelo meu primeiro social, vamos dizer assim, eu reprimo e deixo ali no escurinho, no meu quarto escuro. E os comportamentos, os aspectos que são aprovados, que as pessoas acham bonitinhos e fofinhos, eu vou exacerbar para poder ser aceita e me sentir pertencente. E a gente está sempre buscando pertencer na sociedade, porque isso nos traz a sensação de segurança. Logo, esses aspectos escondidos que eu coloquei lá debaixo do tapete, eles ainda existem e eu sei que eles existem. Isso se torna sombra. Logo, eu sei que existem, logo eu vou me sentir uma farsa, porque eu ainda tenho aspectos considerados inadequados e logo cria-se essa grande crença central de eu não sou bom o suficiente do jeito que eu sou, porque eu tenho que fragmentar partes minhas e esconder das pessoas. Então eu nunca me sinto inteiro nas relações pessoais, eu nunca me sinto inteiro no mundo. Estão incluídos nesta formação a cultura, a religião e
a nossa linha de história. E inclui-se também as experiências que nós vamos tendo ao longo da vida, aonde eu me sinto desvalorizada, onde eu me sinto desqualificada a cada experiência. Então, desde a minha primeira infância, das experiências que eu vou tendo ao longo da vida e das referências culturais, religiosas e históricas, isso tudo contribui para que eu me sinta menos do que o outro. E é claro que a gente pode incluir outros aspectos, né? Aspectos raciais, aspectos intelectuais, né? O quanto que eu pude ter acesso ou não à educação, a minha etnia, o lugar da onde eu vim, o meu status social. Então tudo isso vai influenciar na forma como eu me enxergo na sociedade, com mais valor ou com menos valor. E muitas vezes a gente se desvaloriza sem perceber. Toda autossabotagem tem um ganho secundário. Às vezes a gente até reconhece aonde nós estamos nos depreciando, mas quando vemos, nós temos essa tendência a repetir esse padrão. Porque existe sempre uma recompensa por trás de toda a autossabotagem. Quando eu faço uma autodepreciação, eu não sou tão bonita assim, eu sou meio burrinha, ou coisas do tipo, não tô bonita, a pessoa elogia seu cabelo e fala, não, é só... Você se deprecia. Existe por trás o objetivo de receber um elogio de alguém, um reforço, como se alguém, não, mas você é bonita, mas você é inteligente, ou até mesmo existe o objetivo de se mostrar humilde para as pessoas. Quando eu tenho tendência a ir para o vitimismo, coitadinha de mim, olha o que fizeram comigo, e você sempre conta aquelas histórias de mágoa repetidamente, no fundo, o que você está querendo em troca é a sensação, ou melhor, a falsa sensação de que você está sendo amada através das pessoas sentirem dó da sua história, de perceberem, nossa, o quanto ela sofreu. Não tem como construir amor próprio e autovalorização enquanto você estiver desvalorizando a sua própria vida. Então comece a identificar quais aspectos da vida, através de comportamentos, ações, palavras, pensamentos, em que você está criando uma contradição com o amor próprio. E vá trabalhando gradativamente para você se livrar desses padrões. Algumas autossabotagens que você precisa prestar atenção para que você comece a trabalhar esse lugar de aspectos que estão conflitando com a nossa autovalorização. Primeiro, se comparar com o outro, porque a gente tende a comparar os nossos bastidores, a nossa parte feia, aquele aspecto que ninguém aprovava na nossa primeira infância e no decorrer da nossa vida, com o palco do outro, aquilo que o outro mostra. E é injusto, porque você está comparando um quarto bagunçado lá atrás com a vitrine do outro. E o outro tem o quarto bagunçado dele também, ao qual você também não conhece e que ele esconde das pessoas, assim como você esconde o seu. Culpar os outros em questões que foram escolhas suas, aonde você tinha que se responsabilizar pelas suas próprias escolhas. E veja bem, não é se culpar, é se responsabilizar. O que é uma pessoa responsável? Pessoa capaz de gerar respostas. Ou seja, eu faço alguma escolha, eu tenho as respostas, eu analiso se isso foi bom para mim. Se foi bom, eu repito, eu uso isso como padrão. Se não for bom, eu aprendo e já sei o que devo evitar. Imergir nos piores cenários, pegar uma situação, problematizar ao máximo e catastrofizar esse cenário de forma que você se coloca sem saída. Uma coisa é eu antecipar um possível problema já pensando numa solução. Outra coisa é eu me colocar no lugar onde eu não vou ter saída e ficar ali me negativando a ponto de me colocar na minha própria prisão. Isso vai me desvalorizando porque eu vou entendendo em todo o meu sistema que eu não sou capaz de enfrentar a vida, porque eu tô sempre com problemas imaginários, aonde eu sempre tô me colocando no lugar aonde eu nunca tenho saída. Supor o que os outros pensam sobre você, porque na maioria das vezes a gente não tem certeza. A gente pega referências nossas, dos nossos bastidores e começa, eu acho que essa pessoa não gosta de mim, e às vezes aquela pessoa só está tendo um péssimo dia. Se obrigar a fazer coisas das quais você não quer e que você sabe que te prejudica ou que vai contra os seus valores. Eu tenho o quê?
eu tenho que fazer isso, eu devo fazer aquilo. Obviamente a gente tem as nossas responsabilidades, mas a gente tem que saber separar se eu estou me colocando no lugar aonde eu perco a minha dignidade como ser humano. Etiquetar, julgar e generalizar com palavras como sempre ou nunca, eu sempre faço isso de errado, ou eu nunca consigo tal coisa, isso são generalizações. Não existem generalizações. Existem momentos em que eu consigo ter êxito e momentos que eu não vou conseguir ter êxito. E aí eu vou aprender, me aperfeiçoar e tentar novamente. E quando eu começo a etiquetar as pessoas e a julgá-las, essa pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, eu acabo fechando o espectro para não reconhecer o bom do outro. E eu sempre estou tratando o outro como um inimigo, aquele que quer sempre me derrotar. Nem sempre as pessoas que estão próximas de você querem te ver pelas costas. E por fim, as afirmações positivas costumam não funcionar. Aliás, eu não indico você fazer se você está num lugar muito de autodesvalor e falta de amor próprio. Imagine só uma pessoa que passou a vida inteira tendo provas do seu desvalor através da forma como os outros a tratavam, como ela se tratava, e de repente começar a forçar afirmações positivas que estão completamente desconectadas com o que ela está experienciando na vida dela. Além de ser um insulto ao senso de inteligência dessa pessoa, isso acaba evidenciando a distância em que essa pessoa está do seu amor próprio, da sua autovalorização. Eu vou te apresentar 4 passos para que você já comece construindo a sua autoestima e o seu amor próprio. Primeiramente, criar intimidade com todos os seus aspectos. Queremos criar intimidade com o outro, ter intimidade com as pessoas, mas a gente nem sequer tem intimidade conosco mesmo. E o que é ter intimidade consigo mesmo? É justamente se aproximar daquela parte sua, aquele aspecto que a gente falou no início do vídeo, a qual você evita, a qual você se afasta, a qual você nega que ele existe. Aquela sombra feia em que as pessoas não aceitaram o que você recalcou e que você sabe que existe aquele monstrinho dentro de você. Então, é ver, sentir e ouvir essa parte para entendê-la completamente, sem julgamento, para entender o que esse aspecto mais sombrio, vamos dizer assim, carrega como dor ou mecanismo de defesa justamente para se proteger do mundo. E a partir do momento que eu consigo entendê-lo, olhar, observar, senti-lo, aí eu consigo fazer o trabalho gradativo que eu havia mencionado há pouco tempo atrás. Comece a substituir essa crença central de eu não sou boa o suficiente do jeito que eu sou. A gente foca tanto na falta que apenas conseguimos ver as nossas deficiências. Então examine a sua mente, as suas próprias ideias e seu comportamento e sempre se questione. Esses pensamentos, esse comportamento, ele é benéfico ou ele é maléfico para mim? E quando você questiona uma sentença fixa, você acaba enfraquecendo ela, porque você passou a vida inteira alimentando a mesma rota neural que dizia que você não era bom o suficiente desse jeito. E essa rota neural, ela vai criando uma estrada, ela vai criando força, e o nosso cérebro, ele sempre quer poupar energia, então fica muito mais fácil ele ir para a rota neural, a qual ele conhece. Eu não sou bom o suficiente. E o nosso trabalho, questionando esses pensamentos, se eles são benéficos ou maléficos para nós, faz com que a gente desautomatize e comece a tirar força dessa rota neural. E em seguida, a gente precisa criar outras rotas neurais. Veja bem, você está criando um novo padrão e isso exige força. O seu cérebro não quer fazer força, então seja insistente nisso. Então comece a se perguntar de quais formas você é boa o suficiente, em que você é boa o suficiente. E o teu cérebro vai começar a buscar experiências palpáveis que aconteceram, ou seja, são provas na sua vida de que realmente você foi boa o suficiente em alguma coisa. E aí você começa a ter mais provas, você começa a mudar o foco da falta, indo para um lugar onde você é bom o suficiente. Quando você faz essas perguntas e automaticamente você começa a buscar lembranças de onde você realmente é bom o suficiente, você diminui o gap, ou seja, você diminui a lacuna, a distância entre aonde você está e o seu amor próprio, o eu me amo.
Porque você vai enfraquecendo cada vez mais a sentença de que você não é bom o suficiente. Ora, se você encontra provas na sua vida de coisas que você fez onde você foi bom o suficiente, você deslegitimiza essa sentença que se diz verdadeira de que você não é bom o suficiente. Você enfraquece. E isso começa a deixar de ser uma verdade absoluta, porque agora você já tem provas de que essa crença não está correta. Aumente a sua perspectiva de valor. Faça coisas que te valorizam sem depender do outro. Se você vai começar uma dieta saudável, não fique colocando a culpa nos outros, que a gente viu nos tópicos anteriores, de que meu marido come biscoito de chocolate, então por isso que eu não consigo fazer minha dieta. Não, ele é ele, você é você. Quando você se propõe a fazer uma coisa e você cumpre com essa coisa, você diz para você mesmo que você é uma pessoa confiável, que você cumpre o que você promete para você mesmo. Logo, o contrário é quando você promete uma coisa para você mesmo e você não faz, você prova para você mesmo que você não é uma pessoa confiável. Entende? Então comece a focar naquilo que você quer e comece a agir na direção dos resultados que você busca. A única comparação que você deve fazer é sobre si mesmo na sua linha de tempo, aonde você compara você do passado com você hoje, com as melhorias que você vem fazendo hoje. Tá? Essa é uma comparação saudável. Você tem acesso aos seus bastidores e ao seu palco, ao invés de você pegar apenas um fragmento do outro e comparar com toda a totalidade que você já conhece de você. Então, quando for fazer a comparação, compare com a sua própria linha de tempo, com a sua própria melhoria, de o quanto você melhorou daqui de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. E estabeleça bem firme quais são os seus valores e os seus princípios, coisas que você não abre mão independente do que aconteça. E por fim, diante de qualquer decisão que você vai tomar, e você vai tomar isso a partir de hoje e vai fazer durante aí um ano e depois você vai estendendo, esse é um exercício muito simples, mas muito eficaz. A cada decisão que você precisar tomar, seja ela grande ou pequenininha, como a escolha do seu café da manhã, você vai se perguntar: o que uma pessoa que se ama faria no meu lugar? O que uma pessoa que se ama escolheria no meu lugar? Quando a gente toma decisões erradas, a partir do medo ou a partir de querer agradar o outro, você gera em você sentimentos insatisfatórios. Você reforça a crença de que você não é bom o suficiente. Você não é bom o suficiente para fazer essa escolha. Você não foi bom o suficiente para decidir algo que era benéfico para você. Por isso que a nossa autoestima ela está diretamente ligada na qualidade das nossas decisões. E sempre a gente deve se perguntar: uma pessoa que se ama escolheria o que no meu lugar, na minha situação? Namastê.